Meus alunos do terceiro ano do ensino médio, nós, através da mediação tecnológica, eu, professor Almeida, e minha nobre professora Sabrina. Isso mesmo, estamos levando para você mais uma aula de Química Orgânica. E hoje trata-se da aula de número 4, onde vocês vão conhecer sobre petróleo e hidrocarboneto. Não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo, e essa aula é muito importante para a gente depois dar continuidade nas funções sobre hidrocarbonetos, aonde vocês vão entender como que é feito o refino, como é que é feito a extração de certos compostos orgânicos a partir do petróleo, né? Exatamente, professora Sabrina. Então, olhando lá, vamos lá, olha só. É bom lembrar você que a química orgânica, ela tem uma aplicabilidade muito grande nos conhecimentos dos derivados de petróleo, porque todos os derivados do petróleo a maioria são hidrocarbonetos, quer dizer, substâncias que têm somente carbono e hidrogênio. E para vocês se inteirarem melhor ainda, vamos ver o conteúdo realmente dessa aula? Petróleo e os hidrocarbonetos. Petróleo, como já falei, são fontes de hidrocarboneto. E para chegarmos a utilizar o petróleo, precisamos conhecer sobre o refino do petróleo, tá bom? E é o que nós vamos tratar nesta aula. Para isso, vamos conhecer os conceitos básicos, né? A origem, o que significa realmente petróleo. Então, petróleo bruto é sinônimo de óleo de pedra, quer dizer, foi comparado como se fosse um óleo que se extrai de uma pedra. Por isso, a palavra, olha aí, óleo de pedra, vem do latim petrae, que representa pedra, e óleo. Lembrando que é um material oleoso e extraído das rochas, né? Porque as rochas são aglomerado, digamos, de pedras em diferentes tamanhos, em diferentes granulometrias e etc. E o petróleo é uma substância natural, não é uma substância artificial, fabricada. A natureza já produz o petróleo. E por vários compostos orgânicos ele é constituído. E esses compostos orgânicos geralmente são o quê? Hidrocarbonetos. Quer dizer, na molécula desses compostos só existe hidrogênio e carbono, predominantemente carbono e hidrogênio, porque são compostos orgânicos. E a química orgânica, o que faz? Estuda os compostos do carbono. Com relação aos hidrocarbonetos, são compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, conforme eu já comentei no enunciado. Partindo assim, devido às circunstâncias em que foi o petróleo formado, ele é encontrado em poros, quer dizer, em pequenos furos existentes em rochas no subsolo. O subsolo quer dizer abaixo da terra, quer seja em terra firme ou também no mar, quer dizer, não é que seja na água do mar, mas se você observar, abaixo da água do mar tem solo e no subsolo é que se encontra o petróleo. E é interessante, né, Almeida, porque quando a gente fala assim que ele é extraído das rochas, aí o aluno pode pensar assim, tem uma rocha ali, eu vou ver se tem petróleo. E não é assim, né, Almeida, que funciona. Muito boa observação da professora Sabrina. Para isso, para saber se tem petróleo, é por isso que a Petrobras e outras instituições que trabalham com petróleo, o que acontece? Eles fazem primeiro um estudo preliminar do subsolo para saber a composição do solo subterraneamente e como lá existem rochas, se naquelas rochas existe petróleo. Porque não é todas as rochas, não é toda pedra que tem petróleo. Então, lembrando, são geralmente em regiões subterrâneas de elevadas profundidades
que foram geradas através de restos antigos, muito antigos, de seres vivos e entre outros. Então, foram havendo conglomerados de órgãos orgânicos, digamos assim, de organismos, e que aí foram constituindo, devido à espécie, digamos assim, de rochas, é que se obteve dali o óleo bruto, que é exatamente o que a gente chamamos de petróleo. Ok, professora Sandra? E aí você vê como a química é algo fascinante. Hoje em dia, se você quiser, você não consegue produzir petróleo a partir de uma simples reação química de qualquer maneira, né? Em hipótese nenhuma. E o petróleo, quando você olha para o petróleo, ele é óleo bruto, ele é óleo preto e exala forte odor. Então, você não dá nada por ele. Porém, quando você leva em processamento de refino, aí que você consegue obter os derivados do petróleo, que exatamente dos quais hoje quase todos os manufaturados, tecidos, combustíveis, enfim, todos eles são derivados do petróleo. O nosso planeta é algo excepcional. Se você for observar essas reações lá do subsolo, que trazem tanta riqueza de não só petróleo, mas se você for analisar quanto mais caro, digamos assim, é um objeto, uma substância, mais rara ela é. O mesmo acontece com o diamante, né? Onde ele também só é produzido lá no subsolo, temperaturas altíssimas, pressões altíssimas, coisas que a gente não consegue replicar em laboratório. Perfeitamente, professora Sabrina. Então, isso aqui nós estamos fazendo esse comentário para motivar a vocês a se interessar cada vez mais pelo aprendizado de química orgânica. Porque se você não conhecer a química orgânica, você também não vai conhecer os derivados do petróleo. É isso mesmo. Além de outras substâncias. Vamos lá, então, porque nós somente falando de hidrocarbonetos. E geralmente, olha aí, eles vêm acompanhados de água salgada, né, do antigo mar aí existente, e também de gás natural, que é uma mistura gasosa contendo principalmente metano, CH4. Porque os derivados do petróleo, né, professora Sabrina, você pode encontrar nos 3 estados físicos da matéria, no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, conforme eu vou mostrar para vocês logo mais. E é interessante que a gente vai falar um pouco mais sobre o gás natural lá na frente, mas realmente eles vão ser encontrados basicamente juntos, porque as reações que dão origem ao petróleo, elas vão liberando gases, né, professor? Exatamente, gases líquidos como a gasolina, ok, como o querosene, como o óleo diesel, enfim. E o asfalto nada mais é do que derivado do petróleo bruto. Então, olha, meu caro aluno, existe um termo popular que o petróleo é como um boi. Não se perde nada, só se perde no boi o berro, porque até os chifres são utilizados para fazer botões, etc. e tal. Então, no petróleo não se perde nada. No boi, nem o berro se perde, porque ele é útil para o vaqueiro localizar a boiada. E só para você falar a importância do petróleo, ok? É isso mesmo, professora Sabrina? É isso mesmo, pessoal. Então, quem gosta de estudar sobre o petróleo, é interessante saber a sua origem, até para você entender como que funciona a economia mundial relacionado a esse item. E o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo. Tá bom? Vamos lá, então, para a nossa aula, para você conhecer muito mais sobre petróleo, né? Na sequência, olha aqui um traçado, né? Você tem aqui o solo, a parte verde, e você tem em profundidades, né? Você vai vendo aqui no manancial, né? A rocha geradora, onde você tem o petróleo, e ele vai se acumulando, né? E aí, essas cavidades que são geradas, ele vai se migrando e vai se acumulando em outras camadas, tá certo? E aí, com a tecnologia, você pode olhar, verificando que nessas camadas profundas, então, olha aí, as temperaturas são elevadíssimas, tá certo? E à medida que a temperatura vai diminuindo, os gases vão para a superfície, porque os gases, eles são voláteis, ele tende para a atmosfera. Como existem limitadas maneiras ou formas dele se migrarem, então você veja que ele vai se acumulando
em camadas, né, adjacentes. Na sequência, olha como é que funciona mais ou menos uma bomba, né, ou seja, um poço de petróleo. Na parte superficial, nós chamamos isso aqui, ó, né? Olha aí. Nós temos aí esse motorzinho, né? Ele vai acionando mecanicamente e, como se diz, esse cilindro, esse pistão, ele vai injetando pressão onde está o petróleo. E, consequentemente, o petróleo, o que é que faz? Ele passa com a pressão a jorrar para a parte superior. Então, você vê que são nas rochas profundas os mananciais de petróleo se encontram em elevadas profundidades. É lógico que para gerar uma técnica como essa, requer muito estudo, tá bom? Onde os engenheiros de petróleo, os engenheiros químicos, né? E toda a parte de infraestrutura da Petrobras, ele se volta para projetar e planejar como será extraído o petróleo de um poço de petróleo propriamente dito, tá certo? E aí, o petróleo no Brasil. No Brasil, a maior parte de reservas de petróleo está em campos marítimos. Campos marítimos quer dizer, está em alto mar, o que tem elevado atividades de perfuração a atingir profundidades cada vez maiores, tá certo? Então, como eu falei, o oceano ele tem profundidades, águas profundas, mas é abaixo da água que está o solo e que no subsolo estão os poços de petróleo. E está previsto a entrada em operação de mais de uma dezena de novos sistemas de produção que irão garantir um crescimento de 5% na produção de 2023. Então, com relação à produção do petróleo e no Brasil, então não é toda a região no Brasil que na parte subterrânea ou submarina existe petróleo. Então, o que se sabe do Brasil? Só para você ter uma ideia, nós estamos na região amazônica, tá bom? E é isso que tem a região do Urucu, a região que fica no Amazonas. Então, lá foi descoberto grande quantidade de petróleo. E esse petróleo, ele é refinado onde? Na REMAN, refinaria de Manaus. Então, todo o gás butano, gás de cozinha, que hoje vem para Rondônia, digamos, a maioria é produzido no Amazonas e que eles abastecem toda a região norte. E aí, partindo para outras regiões, existe no Nordeste, por exemplo, a região do Rio Grande do Norte, Sergipe, Aracaju, uma das maiores produtoras de petróleo, e Bahia. Lá existe petróleo tanto na parte subterrânea como na parte submarina. Saindo disso, Rio de Janeiro, Campos de Goytacás, onde existem as bacias petrolíferas e as plataformas de alto mar. Só para você ter uma ideia de que não é, como a professora Sabrina falou, não são todas as rochas subterrâneas que produzem petróleo, que existe petróleo. Para isso, é feito prospecção, estudo geológico, né? Os geólogos e etc., para depois investir na tecnologia e podemos extrair assim o petróleo, tá certo? É, por isso que é importante ter cada vez mais alunos como vocês interessados nessa área para a gente ter mão de obra capacitada, né, Almeida? Exatamente. E esse comentário é muito importante porque sempre, como eu, como a professora Sabrina e demais que pesquisam, que estudam sobre, através da química orgânica, nada melhor do que você ter um histórico, que muitas vezes você quer perguntar. E como nós estamos aqui um estudo, não é? Ministrando um conteúdo de alta relevância, então daí você gostaria de perguntar, mas no Brasil, onde é que tem petróleo? Para isso, você se interessa agora, porque você vai estudar muito sobre os hidrocarbonetos. Vamos lá, então? Olha só. Com relação à produção do pré-sal em águas ultraprofundas, já é uma realidade consolidada. Pré-sal, quer dizer, é o que vem antes do sal. A água está salgada, tá bom? E a água, abaixo da água salgada existe o petróleo. Por isso que
se falamos em pré-sal. Aqui, alguns tipos de plataformas, são unidades industriais, ok? Instaladas para você extrair o petróleo. Existe a plataforma fixa, existe aquela autoelevatória, dependendo do nível do mar, então a profundidade do poço não varia. O que varia é a profundidade do mar. O mar está alto, o mar está baixo. Então, a plataforma ela flutua e garantida ali a extração do petróleo. E tem uma semi-submersível. O que é a semi-submersível? Parte está mergulhada na água e parte está flutuando. Além do mais, para que seja instalada essas plataformas e o petróleo seja extraído, é necessário que tenha um navio sonda. O navio sonda, o que ele vai? Ele vai com toda a tecnologia e os pesquisadores daquela região e ele coloca uma sonda e com essa sonda é possível detectar a presença ou não de petróleo, tá bom? Inclusive auxiliando a própria plataforma para extrair o petróleo. É o petróleo bruto, hein? É o óleo de pedra. Com relação à constituição química do petróleo, o que nós sabemos? Que o petróleo é uma mistura muito complexa de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, que estão associados a pequenas quantidades de outras classes de compostos que contêm, por exemplo, nitrogênio, oxigênio e enxofre, mas em pequenas concentrações, em pequenos percentuais. E o enxofre é a pior impureza do petróleo, existindo nele como parte das substâncias compostas na fórmula de H2S. E você se lembra, lá no primeiro ano, nós estudamos os ácidos inorgânicos, né? E o H2S é um hidrácido, é um ácido inorgânico, né? Que não contém oxigênio, H2S. Portanto, é o que? Substância sulfurada, porque tem enxofre, é o ácido sulfídrico, tá bom? É o gás sulfídrico, tá bom? E, geralmente, ele está presente na composição do petróleo em pequenas quantidades, principalmente no óleo diesel, tá bom? Então, só para você ver que, além dos hidrocarbonetos, existem pequenos outros compostos que, organicamente mesmo, têm nitrogênio, oxigênio, enxofre e etc. Exemplo de hidrocarboneto ou petróleo. Nós temos aqui, ó, moléculas formadas principalmente somente carbono e hidrogênio. E, entre alguns exemplos, olha, nós temos aí o etano, né? Nós temos aqui o etano. Vamos aqui ajustar, tá bom, pessoal? Só para a gente lembrar que nós temos o etano, tá? Fazer só um ajuste. Porque o eteno, obrigatoriamente, eu teria que ter uma dupla ligação. Pentano, então, et quer dizer, vocês vão ver, 2 átomos de carbono no composto. Pentano, 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 e 5. Isobutano, butano significa dizer 4 átomos de carbono. Então, só para você ir vendo que se trata do prefixo but, 4, pente, 5, et, 2 e assim sucessivamente. Isobutano, que é isobutano, pentano e eteno, se você observar, na molécula dele só existe carbono e hidrogênio. Por isso nós dizemos que são hidrocarbonetos e são um dos principais componentes, ou seja, que está na constituição do petróleo. O petróleo bruto, ou óleo de pedra, como nós vimos, óleo de pedra, extraído de pedra, extraído de rochas. Fundamentalmente, podemos dizer que o petróleo tem 2 grandes aplicações, ou seja, aplicabilidade. A primeira delas chama-se
é uma fonte de combustível. E aproximadamente 85% dos materiais obtidos a partir da refinação do petróleo são usados em reações de combustão, onde são queimados para gerar energia. E aí, meu caro aluno, você se lembra que nós lá no segundo ano falamos sobre reações de combustão? Nós falamos também no primeiro ano, que são aquelas reações onde o combustível queima na presença do oxigênio, tá certo? E, assim sendo, liberando energia. Com relação aos combustíveis derivados do petróleo, nós temos o quê? Mas, professor, a gasolina é um derivado do petróleo? Sim, a gasolina é um derivado do petróleo. Mas a gasolina, a palavra gasolina, não é uma substância pura. A gasolina é uma mistura de várias substâncias. Olha só, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Você tem o heptano, que é o hidrocarboneto alcano de 7 carbonos, e tem o isoctano, que é o hidrocarboneto de 8 carbonos. Olha aí, o que acontece? Na realidade, essa mistura, elas queimam e oferece um grande rendimento ao motor, pela estrutura molecular, pela quantidade de carbono que existe e também pela facilidade de queima. Por isso que o motor de você, o motor do seu automóvel, você faz o teste de octanagem. Octanagem em função de quê? Do octano que está sendo queimado, que é um combustível derivado do petróleo. Não é isso mesmo, professor? É, mas vamos com calma, que senão os bichinhos vão ficar preocupados com esses nomes. Mas não se preocupe não, que a gente vai estar trabalhando com vocês nas nomenclaturas e depois vocês vão estar olhando essas estruturas e já, ó, relacionando com os nomes, né, Almeida? Pois é, e o professor Almeida está provocando a sua mente. Aí você, quando termina a aula, o professor falou sobre tanta coisa e você vai lá na frente e você vai pesquisar, porque quando for na próxima aula, a sua compreensão vai ser melhor. Lembrando da importância de você conhecer sobre os hidrocarbonetos. Fonte de matéria-prima. Então, 85% dos derivados de petróleo atuam como fonte de combustível. E fonte de matéria-prima são outros 15% utilizados tanto na indústria petroquímica. O que é petroquímica? Petroquímica são indústrias que trabalham a matéria-prima derivados do petróleo na produção de quê? Na produção de plásticos, na produção de fibras, na produção de fertilizantes e muitos outros artigos, tá certo? Então, a importância do petróleo e os derivados do petróleo na produção de outros produtos e assim sucessivamente. Já que falamos tanto da origem do petróleo, já falamos para que o petróleo serve, de onde ele vem, vamos para um aprender fazendo. Vamos aprender fazendo através desse exercício, tá certo? Olha só. O gás natural tem como principal constituinte, olha aí, o metano. Vamos se preparando com essas nomenclaturas, hein? Metano. Então, e possui grande importância econômica e ambiental. Depois de processado e tratado, pode ser utilizado domesticamente no comércio, na indústria e em veículos automotores. A combustão desse gás tem efeito menos poluente que os demais combustíveis, como a gasolina, o óleo diesel, a queima da madeira e etc. Devido às quantidades reduzidas de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e óxido de enxofre produzidas durante o processo. Então, metano. Metano, vocês vão conhecer, é uma molécula, né? O hidrocarboneto só tem um carbono e 4 hidrogênio. Então, por ser uma molécula de pequena massa molecular, por isso que ele também gera menos poluição. No entanto, continuando aqui o enunciado, com relação ao gás natural, né?
que é o gás metano, é correto afirmar que, letra A, é resultante do craqueamento do xisto. B, provém da gaseificação do carvão vegetal. C, é encontrado na natureza em reservatórios subterrâneos. D, é obtido na destilação do alcatrão da hulha. Letra E, é obtido em laboratório pela reação com reagente de Tollens. Aí, meu caro aluno, você que é curioso, né, que já deve ter pesquisado aí sobre o que é o petróleo e sobre o gás metano, qual é a alternativa correta? Então, vamos lá. Com relação ao gás natural, é correto afirmar que se trata de um gás que é encontrado na natureza em reservatórios subterrâneos. Foi o que nós falamos no início da aula, né? Da palavra petro, óleo de pedra, e eles estão em grandes profundidades subterrâneas. Valeu? Partindo agora para o refino do petróleo. O que significa refino de petróleo? O objetivo do refino é transformar o petróleo, uma mistura complexa de hidrocarbonetos, com diferentes propriedades físicas e químicas, em frações mais simples e com grande utilidade, quer dizer, em partes menores, quer dizer, cadeias carbônicas grandes, fragmentar, isso é, e transformar em substâncias que têm cadeias carbônicas menores. Então, por isso que se diz que o refino do petróleo nada mais é do que, olha aí, transformar hidrocarbonetos que têm grandes cadeias carbônicas em frações mais simples, porém de grande utilidade. O tamanho da cadeia carbônica, na aula anterior, vocês viram o que era a cadeia carbônica, né? Sequência de átomos de carbono. E o tamanho da cadeia carbônica influencia no estado físico das frações do petróleo. Substâncias com grandes cadeias carbônicas, quer dizer, com a quantidade de carbono elevada na cadeia, tendem a se encontrar no estado sólido. Já as frações com menos átomos de carbono na cadeia, geralmente estão na fase gasosa e de cadeias intermediárias nas fases líquidas. Para isso, depende do tamanho da cadeia, ou seja, da estrutura molecular do hidrocarboneto. Ao chegar às refinarias, quer dizer, o petróleo bruto, ele é extraído. E quando ele é extraído, ele é bombeado de forma líquida para onde? Para as refinarias, que são unidades industriais sofisticadas, para fazer o refino, isto é, transformar o petróleo nos seus derivados, em outras substâncias, tá isso? E ao chegar na refinaria, o petróleo passa por vários processos. Lembre você, o primeiro deles chama-se filtração e decantação. Interessante, meu caro aluno, lá no primeiro ano, nós mostramos para vocês as técnicas de separação das misturas. E olha só, agora no petróleo, né, professora Sabrina, vamos exatamente precisar a rever essas técnicas de filtração e decantação. E é importante vocês lembrarem dessas técnicas e observarem como ela é feita no processo para o refino do petróleo, porque isso aí já caiu muito em vestibular, viu, pessoal? E no Enem, hein? No porque Enem. falar de petróleo, falar derivado do petróleo, falar das técnicas de separação. E por isso que toda aula nós dizemos, ligue-se nos conteúdos que foram adquiridos no primeiro e segundo ano, porque no terceiro ano você precisa desses conteúdos para entender melhor a abordagem sobre a quem coloca. E outro ponto importante que o professor Almeida falou, e é bom vocês gravarem, é a questão do estado da matéria em qual essas substâncias vão se encontrar. O Almeida falou lá que pode estar no estado gasoso, líquido e também no sólido, às vezes um pouco mais pastoso, né? E aí que a gente chama de colóide, né? Que vocês Isso. também aprenderam sobre as dispersões coloidais lá no segundo ano. E por que o tamanho da cadeia influencia nisso?
É porque as cadeias mais densas elas vão ter uma maior quantidade de átomos, de substâncias ali presente, que vai fazer com que possa ser um gás ou não determinada substância. Por exemplo, o metano ele é um gás. Exatamente. Mas, ó, tamanho, Cadeia né? pequena. Cadeia pequena. Além do mais, o tamanho da cadeia influencia na hora que essa substância vai reagir com outras substâncias, professora, na quebra das ligações entre os átomos que se formam. Quanto mais átomo, mais energia para quebrar essas ligações e transformar em produtos diferentes. Tá certo? Então, ó, fique antenado nas Fique dicas, ligado, viu? porque aqui o comentário muito importante para você, tá certo? E aí, olha só o objetivo da filtração e decantação. Retirar impurezas como areia, argila, pedaços de rocha, água salgada ou salobra, que acabam sendo extraídas junto com o petróleo, tá certo? Está lá no subsolo e aí, geralmente, direto ou indiretamente, o petróleo faz contato com a água do mar. No processo de decantação, retira-se a água salgada, enquanto no processo de filtração, retira as impurezas, ou seja, retira-se os resíduos sólidos. Então, em toda parte da técnica que você utilizar, você vai utilizar os conhecimentos da técnica de separação, filtração, decantação, dependendo do que existe, digamos, no petróleo, que existe na mistura, tá bom? E aí você precisa purificar o petróleo, tirando essas impurezas. A destilação fracionada do petróleo. O que significa destilação? Não é isso? Então, nós vimos lá também no primeiro ano que é uma técnica onde você usa o quê? Uma vaporização seguida de uma decantação, ou segunda de uma condensação. E fracionada, o que significa fracionada? Lá eu expliquei. Quando os pontos de ebulições das substâncias são muito próximas, então nós separamos parte dos componentes daquela mistura. E essas partes que a gente chama de fração. E quando eu vou vaporizando esses componentes, por eles terem ponto de ebulição próximos, eu vou condensando e obtendo o gás refinado, a gasolina, a nafta, o querosene, o diesel. E os resíduos, eles têm temperatura maiores. E por isso que constitui, geralmente, o asfalto. Aqui nós temos uma torre de destilação. O petróleo é obtido, então ele tem aqui a parte estocada do petróleo e ele vai o quê? Fluido, ele se desloca, passa numa fornalha onde é aquecido e a partir do aquecimento, dependendo do ponto de ebulição dessas substâncias, então você vai obtendo e condensando cada componente em bandejas diferentes da torre de destilação ou em pratos diferentes, tá bom? Na sequência, o resíduo líquido que vai ficar no fundo da coluna, ele é levado para outra coluna que apresenta pressão inferior à atmosférica, possibilitando que as frações mais pesadas entrem em ebulição a temperatura mais baixa, evitando a quebra de suas moléculas. As novas frações dos resíduos obtidos são elas o quê? Óleo, lubrificante, parafina e asfalto. Consequentemente, aí, as cadeias carbônicas são muito mais elevadas e aí fica sempre na base da coluna, quer dizer, na base da coluna fica o sólido, no meio da coluna o líquido e a parte superior os gases, né, devido à volatilidade. A destilação a vácuo significa assim, com a diferença de pressão com a pressão negativa, então você também faz a separação dos componentes do petróleo. Conforme eu falei, ó, na base da coluna nós temos aqui o petróleo cru e nós tiramos os óleos combustíveis, os óleos leves, querosene, gasolina e gases, dependendo, quanto menor a temperatura de ebulição, mais no topo da coluna ele vai ser obtido. O resíduo final pode ser submetido a uma pirólise ou craqueamento. O que é a pirólise mesmo, hein? Lise é quebra e piro quer dizer fogo. É o craqueamento, quer dizer, a separação, a quebra das moléculas através do aquecimento, que a gente chama isso de cracking. E esse processo será executado em outra coluna de fracionamento, onde ocorre a quebra de moléculas de cadeia mais longa. Daí, obtendo as moléculas menores, como os alcanos menores,
alcenos e o gás hidrogênio. Então, em forma de resumo, os alcanos, eles na presença de catalisador, podem, a partir deles, ser obtidos alcanos menores, alcenos e hidrogênios. Por isso, acontece no processo de destilação. Quanto à aplicação dos derivados do petróleo, quer dizer, aqueles que se obtêm nas torres de destilação ou no refino lá do petróleo, uma das principais aplicações do derivado de petróleo é a produção de energia. E essa produção de energia é feita por meio de uma reação denominada de combustão. Nesta reação, os derivados do petróleo são denominados combustíveis, por quê? Porque eles entram em contato com o oxigênio do ar atmosférico, que é denominado comburente. E aí, com a fonte de energia, comburente, combustível e calor, existe a queima, produzindo o quê? Produzindo energia, porque é uma reação de liberação de calor ou reação exotérmica, conforme vocês aprenderam lá no segundo ano. Aqui alguns tipos de combustão. Nós temos a combustão completa, quando todo o hidrocarboneto, na presença do oxigênio, libera CO2, água e energia. Quer dizer, não existe poluição. Todo hidrocarboneto é queimado. A combustão incompleta, quando o hidrocarboneto, na presença do oxigênio, libera monóxido de carbono e água e também o carbono, né? O carbono puro e água, que é exatamente o que a gente chama que está fumaçando. Então, o veículo está funcionando e do cano de escape está saindo muita fumaça. Significa dizer que a reação naquele ponto está sendo uma reação incompleta, porque todo hidrocarboneto não está sendo queimado. Ele está produzindo monóxido de carbono e carbono puro também, tá certo? Aqui nós temos, olha aí, o tambor de petróleo, que nós temos através desse petróleo, com a técnica de destilação fracionada na refinaria, produz gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, vaselina, parafina, piche, entre outros. Para isso, os derivados do petróleo entram numa outra linha de produção, tá bom? Chamamos produtos de terceira derivado do petróleo, e nessa linha de produção nós teremos aí medicamentos, cola. Para isso é necessário que aqueles derivados do petróleo tenha ocorrido uma separação dos componentes na refinaria, seguida de reações químicas noutra linha industrial. E aí nós teremos corantes, nós teremos tecidos, borrachas, plásticos, fertilizantes, explosivos, tinta e cola. Viu aí, professora Sabrina, a importância do petróleo no nosso cotidiano? Porque, olha, nós estamos aqui, ó, todas essas roupas, os tecidos, são geralmente poliéster. Poliéster são polímeros derivados do petróleo. E, olha aí, tudo que você hoje manuseia, 90% são derivados do petróleo. Isso mesmo, professor? É, porque a gente pensa em petróleo, pensa só no combustível, né? Pensa lá na gasolina, mas ele vai muito além disso e foi, digamos assim, um dos instrumentos revolucionários na indústria que propiciou a gente trabalhar com materiais mais leves, materiais com um custo até um pouco menor do que os originais. Então, hoje você está rodeado por matérias que são derivadas do petróleo. Todos os plásticos que você manuseia são derivados do petróleo, tá bom? Todos os plásticos, todos os tecidos que você manuseia são derivados do petróleo. Tintas são derivados do petróleo. Tubo de tubulação, já viu o PVC? Tubos e conexões, ali é policloreto de vinila. Então, a água chega em sua casa através de tubos e conexões PVC. Então, a bolsa que você conduz, leva seus acessórios pessoais, você todo é através que é obtido através de derivado de petróleo. Então, existe para isso uma gama de técnicas que pode ser utilizada com o aprendizado da química orgânica. Agora é o seguinte, fique ligado aí, porque já voltaremos para fazer uma retrospectiva e você garantir o sucesso na atividade de sala.